Bom dia a todos e todas. É com grande satisfação que estamos aqui iniciando a primeira sessão híbrida do IGM, e com um prazer enorme de ter aqui a presença de Ana Paula Lima. Ana Paula Lima, além de ser uma grande amiga, é uma das pesquisadoras de maior destaque na área da leishmaniose. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação de Ana, apenas para aqueles que não a conhecem. Ana, ela é bióloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez doutorado sanduíche na Universidade Federal, juntamente com o Biotechnology Research Institute em Montreal, Canadá. Ela realizou um estágio pós-doutoral de curta duração na London School of Tropical Medicine and Hygiene e no Wellcome Center for Molecular Parasitology em Glasgow, na Escócia. Em 97, ela se tornou professora da UFRJ e, novamente, ela tem várias colaborações no exterior e ficou nessa interação com a equipe da Inglaterra, do Reino Unido, mais precisamente. Ela é atualmente professora associada do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, e tem assim um trabalho voltado para pesquisa que envolve proteases e inibidores naturais de proteases de micro-organismos patogênicos, e com ênfase especificamente em tripanosomatídeos, né, leishmania, trypanosoma. Então, ela vai contar aqui a história dela para a gente. Vai ser um enorme prazer ter a Ana aqui. Entender? E te agradecer, né, principalmente, você ter aceito fazer essa apresentação aqui híbrida para esse público, né, que é metade presencial, metade online. Obrigada, Aninha. Obrigada. Então, queria agradecer o carinho, né, a hospitalidade da Patrícia, aqui do FECUS, é sempre bom estar de volta aqui em Salvador. Então, como a Patrícia falou, no meu laboratório a gente tem interesse em investigar mecanismos de virulência para diferentes doenças causadas por tripanosomatídeos, e com foco principal no papel de proteases e de inibidores endógenos de proteases dentro dessa interface. Então, um passo aqui, tem outra parte. Agora aqui. Foi. Então, não vou fazer a introdução sobre leishmania, mas é só para contextualizar, porque pode ter alguém na plateia que não esteja familiarizado. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é a nossa história, tentando entender um pouquinho como se dá a interação entre os protozoários do gênero Leishmania e a sua célula hospedeira. Então, a Leishmania é um tripanosomatídeo patogênico para, né, algumas espécies de Leishmania, que podem causar doenças que têm diferentes manifestações clínicas. Então, a tegumentar ou cutânea, ela pode desenvolver lesões que podem ser autocurativas em indivíduos incompetentes, ou o parásita pode alcançar outros sítios e desenvolver lesões heterogêneas e que são um pouco mais refratárias ao tratamento. E existe a leishmaniose visceral, que acomete vísceras, né, fígado, baço, medula óssea, pode ser fatal se não for tratado, e, infelizmente, o Brasil é um país que tem endemicidade nos dois tipos de leishmaniose. Então, as proteases são ubíquas, né? Elas estão presentes em citoplasmas de células, na superfície das células, elas podem ser secretadas. Existe uma enormidade de trabalhos e estudos sobre o papel de proteases em patofisiologia em situações de injúria, de inflamação, de infecção, e também, no caso da leishmania, né, não seria diferente quando a gente tem aqui a inoculação das formas plasmacigotas metacíclicas na pele pelo plasmodium infectado. A gente tem uma atividade inflamatória muito prominente, o recrutamento de várias células, existe extravasamento de plasma, de sangue, e nesse contexto há uma série de proteases do hospedeiro que estão lá, e elas podem estar estabelecendo algum papel em como essa infecção qual vai ser o rumo e o destino dessa infecção. E o nosso interesse ele ficou ainda maior quando, há muitos anos atrás, a gente descobriu que no genoma de leishmania, mas também de tripanossoma, existem genes que codificam proteínas que são inibidores de proteases. Então, existem genes que codificam inibidores para sistema de protease. O que eu vou contar hoje é a nossa história, tentando entender o papel de
genes que codificam inibidores de serinoprotease, né? Então, esses genes eles foram anotados no genoma e foram identificados por apresentar algum grau de similaridade com inibidores proteicos que tinham sido descritos em bactéria, chamados ecotina, que foram primeiramente descritos no periplasma de Escherichia coli. E esses inibidores de bactéria, eles são direcionados para uma família específica de serinoproteases, que é essa família S1A. E essa família S1A engloba aquelas proteases que são proteases que têm um enovelamento do tipo tripsina, incluindo a própria tripsina, quimotripsina, mas aqui tem uma lista, a gente já pode ver, de várias proteases que estão envolvidas em vários processos fisiológicos importantes. A gente tem cascata de complemento, a gente tem enzimas da coagulação, enzimas de grãos citotóxicos, de células imunes, e entre outras. Então, esses inibidores, esses genes, eles foram denominados ISPs, para Inhibitor of Serine Peptidases. A leishmania tem 3 genes, e somente esse gene, ISP2, codifica um inibidor funcional. Se a gente faz a proteína recombinante, vai testar in vitro e tem uma alta afinidade por algumas dessas enzimas, inibindo na faixa de nanomolar. E, como eu falei, a gente, só olhando para aquela lista de proteases, a gente já consegue imaginar uma série de momentos onde pode haver interface entre essas proteases, por exemplo, que estão nos grânulos azulofílicos e neutrófilos, e o momento da infecção ali, do estabelecimento da infecção, quando a gente tem parasita ali chegando nesse ambiente que está recrutando essas células. Então, aqui só para dar uma pincelada, né? Isso é antigo, mas existe uma enormidade de ações que já foram descritas pelas proteases e que podem ser de diferentes modos, tanto exacerbando um processo inflamatório, quanto controlando um processo inflamatório por degradar citocinas, quimiocinas e receptores. Então, a gente tem a proteinase 3, por exemplo, que pode estar induzindo a produção de quimiocinas, a elastase neutrofílica, que já foi descrita como uma ativadora indireta de receptores do TIPTOL em diversos modelos, levando à síntese de genes pró-inflamatórios. A gente tem a catepsina G também, que pode ter vários papéis, inclusive na locomoção celular, né? E a ecotina de bactéria, ela é uma proteína que funciona de forma dimérica, então a gente tem aqui 2 monômeros de ecotina que se ligam a 2 moléculas de protease. Então, existe um sítio primário de ligação, que faz interação diretamente com o sítio ativo da protease, e no momento da formação do dímero se forma um sítio secundário de ligação que ajuda a manter a afinidade. E a ecotina não está ubiquamente expressa e presente em todas as bactérias, ela está em alguns gêneros específicos, entre 16 gêneros aproximadamente, e a grande maioria deles engloba gêneros de bactérias que são infectivos são patógenos, né? Normalmente patógenos vertebrados, inclusive é um patógeno de planta. E esses inibidores de leishmania, eles apresentam aproximadamente 30% de identidade com a bactéria, com a ecotina bacteriana, e a ecotina bacteriana inibe uma série de proteases da família S1A e foi identificada primordialmente em Escherichia coli como uma proteína periplasmática que é essencial para a sobrevivência da E. coli no ataque, para sobreviver ao ataque de neutrófilos pela inibição da elastase neutrofílica. Então, ultimamente, vários outros trabalhos têm surgido mostrando o papel da ecotina como um fator de violência primordial também, por exemplo, para a Pseudomonas aeruginosa. Então, a ecotina da Pseudomonas é essencial para a manutenção de integridade do biofilme. Em 2019, também foi descrito que na Escherichia coli, a ecotina é essencial para proteger a bactéria da lise pelo sistema complemento, inibindo diretamente as enzimas envolvidas na cascata complemento. Então, isso acendeu uma luz para a gente, né? Será que os parasitas, né, esses ISPs de parasita, podem apresentar papéis similares? E uma outra coisa que nos chamou a atenção também é que, se você procurasse no genoma, a gente não achava genes que codifiquem enzimas da família S1A no genoma dos parasitas, né? Então, será que esses parasitas evoluíram para manter esses genes, para, de algum modo, modular a atividade das enzimas hospedeiras? Então, essa pergunta que a gente se fez inicialmente, né? Se as serinoproteases da família S1A dos hospedeiros, né,
teriam alguma influência no estabelecimento inicial da infecção, na interação da leishmania com a célula hospedeira, e se isso for verdade, se isso sofre qualquer influência, né, ou qualquer controle ou regulação pelos ISPs e quais são os mecanismos moleculares envolvidos. Então, a gente iniciou com o modelo de Leishmania major, Leishmania major, que é uma espécie de leishmania que causa leishmaniose primordialmente leishmaniose cutânea localizada, né, que pode ser contida em indivíduos imunocompetentes. E, para isso, então, a gente gerou uma linhagem transgênica do parasita, em que a gente fez um nocaute do gene do SP2 e gerou uma linhagem complementada, onde a gente pegou o gene do SP2 e colocou de volta no genoma, porque assim a gente teria todos os controles para avaliar qual seria o papel desse inibidor. Então, quando a gente faz as nossas primeiras interações in vitro com macrófagos, o que a gente viu foi, vocês estão vendo aqui nessa barra escura, que após 3 horas de interação, a gente tem um número muito maior de parasitas dentro do macrófago quando a gente faz essa interação com um parasita que é nocaute por SP2. E em relação ao selvagem, e a linhagem complementada, o seu wetback, né, complementa perfeitamente, então a gente vê que isso parece ser um fenótipo exclusivo aí da ausência do SP2. E essa fagocitose aumentada, ela depende de serinoprotease da família S1A. Se a gente faz isso na presença de aproteína, que é o inibidor clássico de enzimas de S1A, a gente reverte isso. Ou se a gente usa a nossa proteína recombinante, a gente também consegue reverter isso. Então, se alguém dá uma olhada, isso aqui ele se repete em macrófagos de Balbi, de C57, de 129, macrófago residente de peritônio, macrófago recrutado com tioglifolato, macrófago diferenciado de medula e com linhagem celular RH. Então, é um panfenótipo que a gente vê com qualquer tipo de macrófago, seja ele residente inflamatório, recém-diferenciado ou não. Então, se a gente dá uma olhada nesse quadro, a primeira conclusão que a gente pode chegar é, nossa, se a gente tira o SP2, ele é mais infectivo, né, para macrófagos. Só que se a gente faz essa interação durante 3 horas, lava fora os parasitas extracelulares e retorna com essa cultura infectada e vai acompanhar o desenvolvimento das formas extracelulares, a gente vê que é justamente ao contrário. Então, aquela carga parasitária inicial maior, ela é bem diminuída quando isso é feito com os parasitas que são nocaute, e aqueles parasitas que sobram têm um problema de crescimento. A mastigota não consegue se multiplicar, se desenvolver, estabelecer infecção ao longo de 3 dias, tão bem quanto os parasitas selvagens e a linhagem complementada. Então, uma coisa que parece inicialmente uma vantagem, né, a gente vê que, na verdade, ele é importante para a sobrevivência do parasita. E se isso depende de uma atividade, de uma serinoprotease, quem seria essa protease? Então, a chave que a gente tinha, a pista que a gente tinha, era o que se sabia em bactéria, né? Que as ecotinas, elas têm como alvo a elastase neutrofílica. Mas a gente não tem neutrófilo no nosso sistema. Então, para a gente dirimir essa dúvida, desde a década de 80 se sabe que essas enzimas não são exclusivas de neutrófilo. Então, essa nomenclatura gera um ruído na literatura, porque a gente fala em elastase neutrofílica, você pensa só no sistema de neutrófilo em grão azulofílico, mas ela está em grãos imonócitos. A gente tem catepsina G, por exemplo, também em célula linfócito epitelial, a gente tem em macrófago alveolar, a gente tem e uma grande contingente de monócitos circulantes no sangue humano, tem grandes quantidades de elastase neutrofílica, apesar de ser chamada de neutrofílica, e de catepsina G. Tá? Então, não são enzimas exclusivas de neutrófilo, e a gente podia estar, né, com alguma dessas enzimas sendo alvo aqui dos ISPs dentro do nosso sistema. Então, a gente foi olhar lá, então, isso aqui é um macrófago peritoneal, e a gente foi dar uma olhada se existia elastase neutrofílica mesmo aqui marcando, e a gente foi olhar uma das cadeias do receptor CR3 que está envolvido classicamente na fagocitose leishmania. Então, a gente vê que se a gente olhar no macrófago Tarevsky, né, que é sexta infectada, a gente vê uma separação muito clássica, muito evidente, né? Eles não estão localizados, eles estão em regiões distintas aqui da célula, sem marcação de superfície. Quando a gente infecta com leishmania, existe um rearranjo aqui na superfície, né? Setinhas são os locais onde a gente tem parasita, e a gente vê que aí a gente promove a colocalização entre o CD1 e a elastase neutrofílica. Então, a ideia é que, quando há interação do parasita, a gente traz esses elementos para o mesmo local, né? E a enzima pode estar ali disponível, né, para influenciar o processo de infecção. Então, se a gente faz essa pergunta utilizando um inibidor irreversível,
de elastase neutrofílica ou idiopeptídico, a gente vê que se a gente coloca desde o início da infecção, a gente acaba com aquela fagocitose aumentada do parasita que é nocaute, e ele se desenvolve normalmente dentro do macrófago, mostrando para a gente que a elastase neutrofílica está participando ali desse fenótipo que a gente via de fagocitose aumentada e de morte do parasita dentro do macrófago. Tá? Então, se a elastase neutrofílica está sendo trazida lá para o ponto de contato do parasita, né, e está influenciando como esse parasita vai se desenvolver depois no macrófago, a gente pensou que quem seria um receptor que estaria envolvido com isso aí. Então, classicamente, você sabe, tem muita literatura em envolvimento de elastase neutrofílica modulando a atividade de receptores do tipo TOL. Isso pode acontecer de diversas maneiras. Então, existem trabalhos clássicos até em células epiteliais, mostrando que a elastase neutrofílica pode ativar TOL, induzindo a cascatas inflamatórias, e já se sabe hoje em dia que isso é indireto, isso é feito através de uma metaloprotease de superfície. Então, a elastase ativa essa metaloprotease, a meprina, que aí vai ativar EGF, por exemplo, e aí a dimerização de TOL4 com o receptor de EGF ativando. Ou ela pode ativar de outro modo, ela pode atuar de outro modo, inibindo a ativação do TOL, porque ela tem a capacidade também de privar outros componentes e inibir completamente a cascata, ou cooperar com outros receptores de superfície. Então, a gente dissecou isso aqui de diversas maneiras, e eu queria só chamar a atenção para vocês aqui desses resultados aqui, mostrando que quando a gente usa macrófagos de camundongos que são competentes para a sinalização de TOL, a gente vê o nosso fenótipo de fagocitose aumentada do parasita, que é nocaute para SP2, e ele sobrevive mesmo dentro do macrófago, mas quando a gente faz esse ensaio em macrófagos provenientes de camundongo que tem uma deficiência na sinalização de TOL, a gente já aboliu esse fenótipo. A gente também fez isso de outros modos em macrófagos de camundongo B6. Se a gente usa um anticorpo que é neutralizante de TOL4, a gente também impede essa fagocitose aumentada do parasita, e, em contrapartida, esse parasita ele sobrevive mais aqui dentro do macrófago, fazendo todos os controles, mostrando para a gente, então, que o TOL4 está envolvido nessa fagocitose aumentada da leishmania, que é nocaute desse inibidor, e na sobrevivência diminuída. Tá? A gente fez isso aqui acompanhando também dentro do macrófago. Se a gente faz todos os testes, colocando elastase exógena, colocando elastase medida, etc., a gente tem uma correlação entre a elastase e o TOL. E, quando há ativação de receptores do tipo forma superfície, isso pode levar a diferentes respostas da célula. A gente pode ter um tipo de ativação que vai levar a sinais que requerem a proteína adaptadora MID88 e vai estar induzindo citocinas inflamatórias e outras respostas, muitas vezes envolvendo NF-κB, e a gente pode ter a endostose do receptor, e aí a gente pode ter sinais contínuos que utilizam outras vias de sinalização que vão estar principalmente ativando essas respostas dependentes de interferon tipo 1, que são clássicas em respostas antivirais. Então, a gente queria saber o que estava sendo mobilizado pela leishmania, e a gente ficou animado em tentar ver se a via do interferon do tipo 1 estava sendo acionada, principalmente porque os colegas lá na FRJ estavam trabalhando com o modelo de leishmania amazonense e viu que o LPG, que é um componente de superfície da leishmania que ativa receptores de TOL2, estava mobilizando essa quinase citoplasmática, que é uma quinase envolvida em resposta antiviral, e induzindo a produção de interferon do tipo 1, que era importante para a sobrevivência da leishmania. Então, se a gente faz esse ensaio agora em macrófagos que vêm de camundongos, são deficientes para o receptor para interferon do tipo 1, a gente reverte isso aqui, mostrando que, de fato, essa leishmania major, que é de nocaute do SP2, ela é mais sensível. Ela também induz um pouco de interferon mRNA para interferon do tipo 1, principalmente beta, mas alfa também. E também a gente dosou uma série de citocinas sobrenadantes, a gente viu que o TNF também era primordial. Se a gente agora faz essa infecção, a gente neutraliza o TNF com anticorpo neutralizante, a gente, de algum modo, recupera aqui a sobrevivência do parasita dentro da célula. Tá? Então,
eu não vou mostrar todos os elementos para vocês, mas a gente conseguiu mapear que quando a gente tira o ISP2 da leishmania, a gente tem mobilização de TOL2, TOL4 e PKR, induzindo TNF interferente do tipo 1. Então, lembrando aqui, se a leishmania selvagem tem o ISP2 que impede essa via, ela impedindo essa via de acontecer, a leishmania sobrevive muito bem, cresce muito bem dentro do macrófago. Se essa via está on, né, a gente tem envolvimento de interferons do tipo 1, ROS também, e a gente tem um controle parcial da infecção. Né? Então, querendo dizer para a gente que esse inibidor é um fator importante para a sobrevivência da leishmania no macrófago. E aí, isso é relevante em vivo. Então, para a gente fazer essa pergunta, responder essa pergunta, a gente adotou um modelo de infecção na orelha, com formas metacíclicas purificadas, low dose, 10 a 4 parasitas na orelha, e a PUSOP ela foi medir aqui atividade inflamatória, vendo o derramamento de atividade primordialmente na peroxidases, injetando luminol. Então, ela seguiu a infecção ao longo de 8 semanas. O que a gente viu aqui é que você começa a ter essa atividade que é detectável a partir da 3ª semana na infecção com parasitas wild-type, ela se mantém, mas quando a gente faz essa infecção com parasita que é nocaute no SP2, essa atividade ela é muito mais intensa e ela é persistente ao longo das semanas. E isso é complementado parcialmente aqui na linhagem que complementada com o gene do SP2. Tá? Isso tem um efeito na carga parasitária. Se a gente vai ver a carga parasitária na orelha ao longo das semanas, a gente vai ver que em 2 e 5 semanas a gente tem uma carga elevada, mas quando a gente chega na semana 10, a gente tem aqui pelo menos 10.000 vezes menos parasita no nocaute de SP2 quando comparado com selvagem ou com a linhagem complementar. E isso também está acompanhado de um infiltrado maior de monócitos e de monócitos que são positivos para nós, tá? E tem também uma maior quantidade de interferon gama na lesão, mostrando para a gente que quando a gente faz a infecção com parasitas que são nocaute de SP2, a gente tem menor carga parasitária, maior inflamação inicial, maior infiltrado de células inflamatórias na lesão. Então, a gente, pois bem, então, descrevemos que os inibidores são importantíssimos para a sobrevivência da leishmania, então vamos dar uma olhada agora no SP2 e nos outros genomas. E a gente se deparou na leishmania donovani com gene truncado. Tá? Então, a linhagem de referência aqui, a LDPK, e essa outra agora tem mais 2 genomas no tri-trip, pelo menos uma outra cepa também tem o gene do ISP2 truncado, tem um stop codon lá. Tem uma outra cepa aqui que tem um gene completo, e a gente se perguntou, se a leishmania donovani tem um gene truncado, será que ela não tem um ISP2 ativo? O que está acontecendo? Será que ela vai morrer dentro do neutrófilo? Dentro do macrófago? Como é que está essa via de elastase neutrofílica? Então, para isso, a gente adotou um modelo utilizando uma cepa originária do Sudão, que veio isolada do paciente. A gente clonou, sequenciou o gene está lá, ele está inteiro, não tem stop codon. No entanto, quando a gente vai fazer um Western blotting, por exemplo, né, a gente não consegue detectar nenhuma banda de SP2 aqui no lisado do parasita. Então, se ela expressa o SP2, ele está expresso em uma quantidade muito baixa. Então, essa cepa é virulenta, a gente tem altas cargas parasitárias em baço e fígado ao longo de diferentes dias, e a gente resolveu tentar dissecar isso aí in vitro. Então, o que a gente vê é que no modelo da infecção de macrófagos in vitro pela leishmania donovani, a gente vê colocalização de TOL4 e de elastase junto com o parasita. Então, a gente vê aqui, né, tanto a leishmania selvagem, né, a gente tem a colocalização já logo no início, como essa colocalização ela se perpetua, tá? Até 72 horas. Isso está dizendo para a gente que lá no vacúolo parasitóforo, quando a leishmania está dentro do parasita, você tem TOL4, você tem elastase colocalizando. Então, para a gente tentar dissecar o papel do SP2, a gente fez o quê? Pegou o gene da leishmania major e colocou na leishmania donovani e fez ela superexpressar. Então, essa linhagem que está aqui, leishmania donovani e SP2, que está expressando o SP2 constitutivamente. Então, a gente continua tendo o mesmo rearranjo de superfície, as moléculas se localizam. E aí, se a gente vai olhar qual é o papel, né? O que acontece em relação à atividade de elastase neutrofílica e a sobrevivência da leishmania, a gente agora já tinha acesso a camundongos que eram nocaute de elastase e utilizou macrófagos de camundongos nocaute de elastase, que a gente viu que a leishmania donovani selvagem
ela entra lá, um pouquinho dela morre, etc., e ela recupera e cresce muito bem dentro dos macrófagos C57, mas ela não consegue crescer no macrófago fenofótico elastase. Tá? E a gente complementa isso se a gente colocar elastase exógena purificada. Colocou em cima, a gente recupera o crescimento, mostrando para a gente que nessa espécie visceral ela está se comportando da maneira oposta ao que a gente vê com a leishmania cutânea. Parece que ela precisa da elastase neutrofílica para ela conseguir crescer dentro do macrófago. Tá? E como a gente tinha visto que a elastase neutrofílica na amêidoa, mas na amazonense já tinha relatos de que ela era indutora nesse modelo de infecção por leishmania de interferon do tipo 1, a gente queria saber se estava havendo indução de interferon do tipo 1. Tá? E isso era uma pergunta muito pertinente, porque existe vasta literatura mostrando que leishmania amêidoa é altamente sensível a interferon tipo 1. Se você colocar interferon alfa ou interferon beta em cima do macroafectado, ele mata a leishmania amêidoa muito bem. Tá? Então, o que estava acontecendo com a Dunovane? Então, o que a gente viu primeiro é que a Dunovane induz altos níveis de interferon beta. Tá? E outra coisa que a gente viu também é que ela induz interferon alfa, mas nesse caso, pelo menos nesse modelo que a gente está vendo, com essa cepa, nos macrófagos que a gente estudou, não faz nem cosquinha na leishmania. Tá? O leishmania interferon alfa não consegue, você pode botar a quantidade que quiser de interferon alfa exógeno, não mata a leishmania dentro do macrófago. Tá? Então, e essa produção de interferon beta também é dependente de elastase. Se a gente faz esse experimento em macrófagos que são nocaute pela elastase, a gente vê uma diminuição bastante significativa da indução de interferon beta aqui pela Dunovane. Então, a gente se perguntou se ela precisava de interferon beta para crescer, do mesmo jeito que a leishmania amazonense. Então, é muito fácil, é só pegar um interferon recombinante e jogar em cima dos macrófagos infectados e a gente recupera o crescimento da leishmania dentro do macrófago, quando a gente coloca interferon beta. Então, olhando o nosso mapinha aqui, o que a gente tinha observado aqui era que, apesar da nossa cepa de leishmania Dunovane ter o gene íntegro, a gente não conseguia detectar ISP2. Então, a leishmania estava conseguindo mobilizar a elastase no momento da entrada. Tá? Tem envolvimento também de TOL2, eu não pude dissecar isso aqui, mas se a gente faz esses experimentos em macrófagos que vêm de camundongos, que são nocaute de TOL2, a leishmania também não cresce. Né? E isso estava gerando a produção de interferon beta, que parece importante para a sobrevivência do parasita. Em modelos in vivo, se a gente vai ver carga parasitária embaixo no fígado, a gente tem uma carga parasitária diminuída nos camundongos sonocaute elastase, está associado no camundongo selvagem a maiores níveis de TGF-beta e L10 naqueles animais, né, no baço e no fígado, onde a gente tem uma carga parasitária aumentada na presença do elastase. Então, a gente queria saber depois, então, como é que estava, o que estava acontecendo aqui embaixo, né? Quem eram os molecular players aqui nessa situação. Então, o que a gente quis ver é como é que se dava dissecar essa produção do interferon beta. E, para isso, a gente tinha acesso a macrófagos de camundongos, que eram nocaute para TOL2, e a gente tinha com os corpos neutralizantes para TOL4. Então, o que a gente viu é que, na verdade, existe um elemento aditivo dos dois receptores contribuindo para a gente ter uma quantidade mais elevada de produção de RNA para interferon beta. Então, se a gente faz aqui a infecção do camundongo, do macrófago do camundongo B6, com a Dunovane, a gente tem indução de RNA para beta. Se a gente neutraliza o TOL4, a gente tem uma redução de mais ou menos a metade, mas a gente não zera. Se a gente faz isso em macrófago, que é nocaute para TOL2, a gente também tem uma redução em relação ao que a gente tinha aqui na leishmania selvagem, também para metade, mas se agora a gente neutraliza o TOL4, no background nocaute para TOL2, a gente agora zerou a produção de interferon beta, mostrando que a leishmania está mobilizando os dois receptores de forma aditiva. Muito provavelmente, LPG tem uma função aqui, e aqui a gente queria ver se estava envolvido também com a ausência de elastase neutrofílica. Tá? Então, tentando ver se aquela quinase citoplasmática que está envolvida em respostas de interferon tipo 1, em respostas antivirais, a PKR também estava envolvida. A gente utilizou algumas ferramentas, então a gente viu que logo depois da interação, algumas horas de interação, a gente via fosforilação da PKR nos macrófagos infectados, e essa fosforilação ela era revertida, essa infecção era feita na presença de inibidor de elastase, ou desse composto, um composto que inibe a sinalização de TOL4. Tá?
Se a gente vai ver aqui a indução de interferon do tipo 1, aqui agora no macrófago de background 129, a gente vê muito bem a indução de interferon beta, e se a gente faz isso no macrófago, que é de um camundongo nocaute PKR, a gente já não vê mais interferon, a indução de interferon tipo beta, fazendo uma conexão entre atividade de elastase, TOL4, mobilização de PKR, indução de interferon beta, afetando a sobrevivência do parasita. Tá? E, de fato, afeta a sobrevivência da Donovani. Então, o 129 é mais microbicida, o parasita consegue crescer até 48 horas e 72, o macrófago já consegue controlar, mas quando a gente faz a infecção em macrófago, que é nocaute da PKR, a gente não vê a leishmania, não consegue proliferar, mas agora a gente vê com interferon beta. A gente adiciona interferon beta exógeno no macrófago, que é background de PKR, a gente bypassa a necessidade de PKR, a leishmania volta a crescer dentro do macrófago. Tá? Mostrando, então, que essa quinase aqui ela está sendo mobilizada para a indução de interferon beta com consequências para a sobrevivência do parasita. Então, a gente queria ver se a elastase, né, e a PKR estavam envolvidas também na indução de outros genes. Então, não preciso olhar cada uma dessas barrinhas aqui, a mensagem que eu quero dar para vocês, que tanto RNA para IL-10, como para SOD, como para a oligoadenolacticlase-like protein, que está envolvida também na sobrevivência, por exemplo, de micobactéria dentro de macrófagos. A gente tem indução de RNA, quando a gente infecta o macrófago de B6 pela Donovani. A gente não tem indução quando a gente usa a nossa linhagem que está expressando o SP2 da Major. Então, se você tiver uma expressão constitutiva desse inibidor endógeno, você está bloqueando a indução de todos esses genes. Tá? E se a gente faz isso no macrófago, que é nocaute para elastase, ou no macrófago, que é nocaute para PKR, a gente aqui não tem indução de nenhum desses genes, fazendo uma conexão entre todos esses elementos. Tá? Então, dentro das respostas de interferon do tipo 1, a gente queria ter uma ideia se estava também afetando translocação de fator de transcrição envolvido em resposta do tipo interferon para o núcleo. Então, a gente fez a infecção, a interação, e depois fez extrato nuclear e foi olhar a quantidade. Então, aqui é um controle, né, da lamina AC, né, de composto nuclear. E a gente vê que na infecção com a Donovani, a partir de 6 horas, a gente já tem um acúmulo de RF3 no núcleo, que se sustenta até 24 horas. Mas se a gente faz isso com a nossa linhagem, que está superexpressão de SP2, a gente deixa de ter essa translocação de RF3. Uma outra coisa que também já tinha sido descrito no modelo de LV9 é o recrutamento de outro elemento responsivo interferon, que é RF7, para o fagossoma na entrada do parasita. Então, a gente vê que a leishmania é recoberta de RF7, também aqui no modelo da nossa sudanesa, e a RF7 ele permanece ali decorando o vacúolo parasitófilo até 24 horas depois da infecção. Então, se a gente queria... a gente pensou, se a elastase e o TOL estão chegando lá junto da leishmania, lá no início da infecção, lá na superfície do macrófago, no momento da fagocitose, determinando o futuro da infecção, o que está acontecendo nessas fases iniciais da maturação do vacúolo parasitófilo? Essa pergunta se dá porque é muito conhecido no campo de leishmania, que a leishmania se utiliza de vários mecanismos para modular a maturação desse fagossoma. Então, o fagossoma tem o parasita, ele não vai seguir vias clássicas de maturação, com fusão com todos os compartimentos. Então, a fusão com alguns compartimentos ela é retardada, ou mesmo quando há fusão com alguns compartimentos, a leishmania é capaz de excluir alguns elementos desse fagossoma, e isso vai construindo o vacúolo parasitófilo, que é a moradia da leishmania, onde ela vai conseguir se replicar como mastigora. Então, essas fases iniciais de maturação do vacúolo parasitófilo são primordiais, por quê? Porque o parasita precisa diferenciar para a forma mastigota. Né? Dá tempo de se diferenciar, e a forma mastigota que vai ser resistente a várias hidrolases, a vários componentes aí do vacúolo parasitófilo. Então, para seguir isso, a gente resolveu dar uma olhada. A gente também olhou o RAB5, tá? A gente foi dar uma olhada na aquisição de RAB7, marcador de indução tardio, no vacúolo, no fagossoma da leishmania recém-fagocitada. Então, para fazer isso, a gente fez uma infecção muito curtinha, de 15 minutos, lavou fora e depois fez um chase e foi acompanhar com microscopia. Então, o que a gente via aqui é que a gente pode detectar a leishmania, o porfim da leishmania aqui, até o flagelo totalmente decorado em RAB7, muito provavelmente porque as membranas, né, da fagossoma estão muito sobrepostas, né, com a membrana do parasita, você consegue ver isso aqui muito bem decoradinho.
E existem outros parasitas onde a gente só vê centoplasta, a gente não vê esse formato decorado e a gente considerou isso aqui um parasita que não estava colocalizado. E aí a gente foi para quantificar a colocalização. Então, se a gente faz esse macrófago B6, a gente vê que, né, vai subindo a colocalização com RAB7, ela tem um pico aqui em 60 minutos, depois ela volta a diminuir. Provavelmente esse parasita está progredindo aí na maturação, o fagossoma, está se passando para outros compartimentos que são RAB7 negativo. Mas se a gente faz isso no macrófago, que ele é knockout por elastase, a gente tem uma ruptura completa dessa cinética. A gente tem desde cedo parasitas que já estão em fagossomas que são RAB7 positivo e parece que ele fica stuck ali, ele não consegue se mover adiante, e a gente se depara muito frequentemente com esse tipo aqui de foto, em que a leishmania está completamente recoberta, empacotada de RAB7 uma quantidade muito maior. Então, a gente imaginou que a elastase ela pode ter um papel primordial logo no início mesmo, desde a maneira como você está induzindo a maturação desse vácuo parasitótico, que vai ter um reflexo lá, como essa leishmania vai sobreviver. Então, a gente tinha visto que PKR, TOL4, que está no vácuo parasitótico, elastase, e PKR, que é uma enzima citoplasmática, que é classicamente envolvida em resposta do interferon tipo 1, estavam envolvidas, e a gente queria saber se um outro receptor que é envolvido também em respostas de interferon tipo 1, que é o TOL3, que é um receptor endossomal, podia estar envolvido aqui nos fenômenos que a gente estava vendo. Então, a gente viu que a leishmania, que já é a forma mastigota, 48 horas depois da infecção, recruta TOL3 para o vácuo parasitóforo, e esse recrutamento ele é contínuo, né? Se a gente tem 48 horas ainda alguns parasitas que não estão em vácuos, que são recobertos com TOL3, mas quando a gente chega em 3 dias, todas elas estão 100% positivas para TOL3. E a gente quando faz a infecção, vê que em macrófagos que são knockout para TOL3, você aboliu completamente a indução de interferon. E, ao mesmo tempo, a leishmania não consegue crescer em macrófagos que são knockout para TOL3, envolvendo o TOL3 também como um elemento fundamental para que a gente tenha o crescimento da leishmania dentro dos macrófagos. A gente chegou com esse esqueminha aqui, que é complicado, mas basicamente, para a leishmania donovani, para a cepa que a gente está investigando, parece que o SP2 ele, não está sendo expresso, então toda essa via está funcionando, e a leishmania está mobilizando, de algum modo, essa quinase citoplasmática, que é, na verdade, eu esqueci de mencionar, que é uma quinase que reconhece fita dupla de RNA de vírus, né? E outro, né, receptor envolvido em resposta antiviral, que é o TOL3, para induzir interferon do tipo 1, principalmente interferon beta, que tem um papel importante na sobrevivência do parasita. Então, aqui só para a gente pensar no futuro, eu não sei ainda qual é o mecanismo que está envolvido nessa sobrevivência aumentada do parasita, mas a elastase está envolvida em uma série de processos, então, inclusive, modulando o fluxo autofágico de macrófagos, tá? E vírus fazem utilização disso. Então, adenovírus, por exemplo, ele tem uma transdução maior, ele consegue transferir parte do seu genoma para o DNA da célula hospedeira com mais eficiência quando você adiciona a elastase neutrofílica exógena, e isso se dá com a modificação do fluxo autofágico da célula. Uma outra coisa que pode ser importante também é a disponibilidade de ferro. A gente sabe que para a leishmania é importante a disponibilidade de ferro do vácuo parasitófilo, e há alguns relatos de que a elastase neutrofílica ela pode aumentar a biodisponibilidade de ferro, né, em diferentes modelos. Então, são problemas que a gente pode investigar, né, aqui em colaboração também com os nossos colegas aqui em Salvador, de quais seriam os mecanismos envolvidos nisso aí. Né? Então, só para a gente colocar aqui em perspectiva, na leishmania média, o ISP2 é um fator importante para modular a atividade da elastase neutrofílica, e essa via de ativação que envolve interferon beta, que leva à morte do parasita, enquanto a donovani parece ter, pelo menos, algumas cepas terem evoluído para manter isso ativo, porque ela precisa dessa via funcionando por ela precisa do interferon beta. Tá? E aí eu quero aproveitar os últimos minutos só para dar uma pincelada como é que está acontecendo com outros parasitas. Então, quando a gente foi olhar a Infantum, que causa leishmaniose visceral no Brasil, a gente teve uma surpresa, porque ela estava se comportando quase como uma leishmania média. Tá? Estava muito diferente da leishmania donovani. Se a gente faz tudo lado a lado, tá? A gente não vê indução de beta pela Infantum, e a Infantum não precisa de beta para crescer. Se você coloca beta em cima, não faz nem cosquinha, ela não morre, ela também não usa beta nem alfa.
A gente vê indução de TNF-alfa, a gente vê mais indução de nós, menos indução de sódio, então está exatamente o contrário do que a gente vê na leishmania benevolente. Então, como é que está a história da elastase aí? Está justamente o contrário. Se a gente faz a infecção da infanto numa macrófage nocaute pela elastase, ela sobrevive melhor do que quando a gente faz numa macrófage que é 67,6. E, ao mesmo tempo, a elastase também está envolvida na indução de uma série de genes que são induzidos na infecção pela infanto. Então, a gente tem mais inós induzido pela infanto, e se a gente tira a elastase, agora a gente zerou isso. Mexe também na SOD, mexe na IL-10, mexe no TNF, e, como eu falei antes, a interferon beta não faz a menor diferença, não tem tempo de trazer todos os dados do infanto aqui, mas o que a gente viu é que, no modelo da leishmania infanto, essa via de TOL e de elastase neutrofílica ela é deletéria para o parasita. E ele não consegue controlar isso, diferente da leishmania media, que consegue completamente apagar essa via, não é da interação em vivo. Na leishmania infanto, o parasita não consegue controlar essa via completamente. Tá? Então, se a gente está estudando agora em vivo, qual seria a vantagem adaptativa disso aí? E parece que está envolvido no recrutamento de monócitos baixos. E agora, né, o que acontece com a brasiliense? Né? A gente tem alguns 2 ou 3 slides para a brasiliense, então, para a brasiliense, a gente realmente não consegue, infelizmente, fazer um modelo que a gente consegue acompanhar o crescimento celular ao longo de 3 dias, porque é uma macrófage muito introduzida, a gente pelo menos consegue ver o que está acontecendo na fagostosa, logo depois da uptake. E na brasiliense, a gente também tem um papel de serinoprotease aqui. Se você faz na presença de proteína, a gente diminui o uptake do parasita. Se a gente faz isso utilizando o inibidor de elastase, a gente diminui o uptake do parasita. Se a gente faz numa macrófage que é nocaute de elastase, a gente diminui o uptake do parasita. Tá? Então, parece que, pelo menos nesse modelo aqui que a gente tem da brasiliense, a elastase está promovendo a fagostose. Parasita, não sei, está envolvido na morte, não, que a gente não consegue seguir. O TOL4 também. Se a gente faz na presença do antagonista lá, não antagonista, o inibidor de sinalização de TOL4, a gente diminui a fagostose, mas não tem nenhum efeito quando a gente faz isso numa macrófage que é nocaute pela elastase. Ou seja, está conectando a elastase de TOL4 no uptake de leishmania brasileira. Tá? E aí que a gente viu. Aí agora a gente consegue ter também acesso a camundongos que são nocaute para catepsina G. Então, a gente fez também um trabalho para infanto. Na infanto, a catepsina G também é deletéria. Se você inibe a catepsina G, ela também replica mais. E olha o que acontece aqui. Tem um efeito inverso para a brasiliense. A gente tira a catepsina G da jogada, a gente tem uma maior fagostose para ele. Tá? Se a gente faz a infecção pata, e vai ver crescimento da lesão, a gente vê que quando a gente faz num parasita, num camundongo que ele é nocaute da catepsina G, a gente tem uma lesão mais sustentada, ele também cura, tá? Mas a gente tem uma lesão sustentada por mais tempo, em comparação com o que a gente faz com o camundongo centinal, mostrando para a gente que a gente tem 2 serinoproteases aí, que estão em grânulo de monócito, estão em grânulo de neutrófilo, em que uma é importante para o parasita entrar e a outra está inibindo a entrada do parasita. Então, a gente imagina que tem haver um balanço muito importante em qual enzima inibida, né? em qual cenário, e a quantidade de inibidor produzido pelo parasita pode estar influenciando nisso aí. Tá? Aí a história fica mais bacana, porque quando a gente vai ver a sequência primária do gene da brasiliensis, ele tem diferenças em substituições não conservadas em regiões que são próximas das regiões de ligação citoativa. Então, aqui eu botei um alinhamento para vocês, e isso se conserva nas vianas todas. Está na panamense, está na guianense, o genoma da fluoroviana está truncado, não dá para saber, mas a gente tem uma conservação enorme na sequência primária, entre média, trópica, etc. E a gente, quando vai ver aqui na brasileira, na panamense, eu mostrei aqui para vocês a região primária, né, aquele primary binding site e secondary binding site, a gente vê aqui que a gente tem substituições não conservadas nos genes que a gente tem de brasileiros. Então, a pergunta que a gente fez é: será que esse inibidor que é expresso pela brasileira, ele tem afinidade diferente pelas diferentes enzimas, tem um CAI diferente? Eu não posso responder essa pergunta agora, porque a gente ainda não fez os CAIs, mas a gente já tem os recombinantes para tentar mapear isso aí. Tá? Se a gente vai ver a expressão, né, a gente vê que, pelo menos na brasileira selvagem, a gente detecta a expressão razoável de ecotina, tá? Mas aí a gente também resolveu fazer
uma linhagem que estava expressando constitutivamente aquele SP2 da média, porque já que eles têm sequências diferentes, eles podem estar vendo sequências diferentes, aqui só mostrando aqui um lisado dos diferentes clones, mostrando que a gente expressa bem mais o SP2. E o que a gente viu? O que a gente viu é que quando a gente fazia infecção na pata e a gente ia ver a carga parasitária na pata, a gente tinha aqui uma variação grande, mas a gente tinha aqui pelo menos 2 clones que superexpressam o ISP2 da média, a gente tinha uma carga parasitária razoável. Quando a gente ia para o linfonodo, basicamente a gente não tinha parasita no linfonodo. Tá? Então, um selvagem consegue chegar no linfonodo, é aquele que superexpressa o ISP2 não chega no linfonodo. A gente tinha um outro parasita aqui que chegava, né? Quando a gente vai olhar como é que está o ISP2, aquele que foi recuperado do linfonodo perdeu a expressão do ISP2 da leishmaniose. Mostrando, dando para a gente talvez uma pista de que se você superexpressa o SP2, que é capaz de inibir com alta eficiência todas essas enzimas, você está impedindo a saída do parasita do sítio da lesão na disseminação do linfonodo, é uma coisa que agora a gente quer voltar a investigar. Então, para a gente dar uma resumida geral e poder discutir, se a gente vai olhar a médio a infanto, a gente tem um efeito protetor do SP2, então, ela quer acabar com esse eixo aqui, elastase TOL4, porque está sendo deletério para os parasitas, e deletério porque está induzindo interferon tipo 1, TNF, nós. Então, ele gosta de inibir essas respostas do tipo antiviral, que estão envolvidas em interferon tipo 1. Se você vai olhar a amazonense donovani, elas são ao contrário, elas gostam muito disso e elas precisam dessa resposta antiviral para crescer. E as utilizam, e a brasileira está no meio do caminho, a gente não sabe o que vai acontecer com a brasileira, se vai ser uma surpresa. A gente sabe que o interferon beta é benefício pelos trabalhos da Camila, a gente, infelizmente, não consegue manter 72 horas na prova para jogar um interferon beta exógeno e ver o que vai acontecer, mas a ideia agora é a gente tentar dissecar aqui o que está acontecendo com a brasileira, se ela tem, se esse P2 tem um papel duplo de equilíbrio para tentar ter alvos mais específicos que podem estar modulando aí como o parasita vai se manter no tecido ou ele vai conseguir disseminar para as outras regiões. Então, só aqui agradecendo os funders, o pessoal do laboratório, os nossos colaboradores de longa data, o grupo do Motran e do Ulisses Carvalho e o grupo que fez a estrutura do ISP, como eu trouxe para vocês, que foi resolvida lá na Universidade de Dano. Muito obrigada pela atenção de vocês. Ana, eu vou falar no microfone, porque tem que ter para as pessoas ouvirem. Agradeço demais a sua apresentação, excelente apresentação. E, como você falou, você ia contar a historinha toda, você contou, num painel tão complexo da resposta de cada parasita a esse estímulo, realmente é impressionante. Obrigada, Ana. Perguntas? Eu tenho que olhar também no fundo. Oi, Ana, obrigada pela palestra, fantástica. Eu fiquei pensando que quando você apresentou o estado da presidência, dava a impressão de ela ter um ISP2, ela está requebrando a elastase possível, e isso estaria permitindo melhor, porque ela estaria mais parecida com a imagem, ou eu estou completamente enganada? Não, então, ela tem o ISP, e de algum modo ela está inibindo, se esse ISP ela tem inibido a elastase, isso está sendo prejudicial para ela. Porque se ela precisa de elastase para entrar, se a gente for inibidor. Então, o que a gente não sabe é se o ISP da brasiliensis é um inibidor muito potente para a elastase. Porque, como tem sequência primária distinta, pode ser que o KI seja diferente. Então, é tudo uma questão de balanço, porque nas ecotianas, as bactérias, elas são muito, muito potentes. É picomolar, é low subnanomolar. Quando a gente fez os KIs da de médio, já não é tão potente. Já está na faixa de nanomolar. Então, isso já me dava uma ideia de que tem uma coisa de equilíbrio e de concentração aí. Qual é a faixa molar que você tem de inibidor e qual é a faixa molar que você tem de protesto que está sendo secretado ali, naquele ambiente inflamatório. Então, dependendo do balanço, você pode ter um pouquinho de elastase neutrofílica que está livre e está ajudando o parasita a entrar. Se você pega essa enzima da bactéria, o inibidor da bactéria. O inibidor da bactéria, que é super potente, e joga junto com a brasileira, dá para fazer isso? Dá para fazer. Eu só não Será que aumenta? Ou você acha que nesse caso eu acho que ia diminuir, porque se a gente põe o inibidor da elastase, diminui.
Eu acho que vai diminuir. E a outra coisa, assim, rapidinho, é com o neutrófilo você não viu nada, porque tá certo. Tem também no macrófilo, também tem neutrófilo. Tem neutrófilo. Pois é, porque tem toda aquela história do George, né, que fez isso com o neutrófilo, mas era um modelo um pouco distinto, porque ele botava o neutrófilo apoptótico. Né? Então, botar... primeiro fagocita, não é no momento da fagocitose, põe depois que o parasita já está dentro. Então, a sinalização pode ser bastante diferente. A gente não fez cocultura com neutrófilo, tá? Mas é uma coisa que a gente tem na mente para fazer, se você quiser fazer no modelinho, vai ser ótimo, porque... Pois ia ser muito interessante, porque a gente também... E tem toda a história das nets, você tem elastase na net, e a elastase na net, eu não sei como é que está a disponibilidade bioquímica dela, né? Uma coisa ela está na net, outra coisa como é que está a atividade dela. E pode estar parcialmente controlada. Então, quando a gente está falando em protease inibidor endógeno, a regulação é muito sutil. Então, diferenças de concentrações muito mínimas pode ter um destino e outro destino. Então, a gente tem que secar um negócio realmente muito interessante. Uma coisa que eu fiquei com isso na cabeça, brasileiro, não me sai da cabeça. Quebra de integridade de barreira epitelial. Diferença... Ai. Então, pergunte. Não, eu queria que você comentasse sobre isso, sobre a... Quando você apareceu o seu resumo aí, eu falei assim, poxa vida, é difícil isso, porque leishmania major é cutânea e infanto-visceraliza. Do outro lado, é mais ou menos cutânea e donovane visceraliza. Então, quando você começou a apresentar, estava indo na minha cabeça que as cutâneas teriam a ISP funcionando, porque teria a ver com uma conjunção com as bactérias que estão na microbiota, na lesão cutânea, etc. Então, no comentário era para você fazer esse comentário. E a outra coisa é que eu queria que você olhasse o genoma da BA788 que a gente publicou, porque aí você olhava nessa leishmania que você está usando, como estão as ISPs nesse genoma aí. De repente, tem alguma coisa diferente do genoma referência. Exato. Então, era legal você olhar. Exato. E ver o que tem lá. Mas comenta sobre as cutâneas e as bactérias. Não, então, isso é uma coisa... porque as ecotinas, elas não estão em todos os genes de bactérias, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção, Camila, a mudança de microbiota na lesão do paciente com Leishmania brasileirensis, né? Aí eu fui lá, vamos ver quem são os genes que estão mudando e vamos ver quem tem ecotina e quem não tem ecotina e adivinha o que acontece quando você faz switch para o Staphylococcus não tem ecotina. Tá? E o que acontece? Tá? Staphylococcus induz quebra de barreira epitelial, induzindo enzimas do tipo tripsina por queratinócito. Está pedindo para ser testado, não é? Então, assim, né? Você tem naquele modelo da brasileirensis uma coisa muito, muito clara quando você tem a mudança. Então, será que você tem ali, dentro da microbiota natural, se você não tem a lesão, você tem essas bactérias benéficas que têm ecotina, que estão protegendo a quebra de barreira epitelial? Quando você tem infecção pelo parasita, você está mudando, mesmo o parasita carregando o inibidor dele, ele precisa das outras bactérias. E se você está mudando a microbiota para gêneros que não expressam, não só não expressam, como ainda induzem quebra pelas proteases desta família específica. Ele está falando do tipo tripsina, então realmente é muita consciência. Então, eu fiquei pensando assim, a amazonense é cutânea, mas a amazonense dissemina. Né? Então, a gente vê aquelas que visceralizam, né? Tirando a infante, que ainda eu estou assim, tentando entender se é uma coisa específica dessa cepa de infante ou se é uma coisa geral de infante, né? A média que fica ali, ela apaga tudo e ela fica ali com SP2 bastante. Aquelas que vão sair para outro lugar, de algum modo, isso aí tem que estar atenuado, porque elas talvez precisem, né? Dessas enzimas na célula que vai carregar para tirar dali, que não necessariamente é o neutrófilo, eu aposto muito no monócito, né? Como a célula que carrega, né? Dali para levar para outro lugar, né? E talvez isso seja importante para que ela consiga estabelecer uma ficção produtiva nesse monócito a tempo dela conseguir sair dali e ir para outro lugar. Né? Rápido, porque a gente está trabalhando, principalmente na Natália, eu acho que nossa faculdade está trabalhando com essa queratinose e vendo exatamente o mesmo a capacidade de cicatrização. Então, seria muito interessante ter essa. E aí, depois nocaute, etc. A gente não tem o nocaute, a gente tem um que super expressa, mas o nocaute é fundamental. A gente tem o heterozigoto, não chegou a fazer nocaute, mas eu vou voltar. Essa é a cepa da Camila. Né? A cepa da Camila.
Parabéns, foi muito trabalho. Se você for olhar a ligação desses que estão dando Não, você vai olhar para mim, Juliana. Vamos olhar. Eu botei aquela locomoção de propósito, para você ver que isso modifica a locomoção da célula mesmo. A gente tem que ver que ela diz que nós temos aqui um dado que não está muito analista, super interessante, com brasileiros. Eu vou ilustrar. Tá. Então, a palestra foi ótimo. E aí, já que você tocou no Enem, como possível disponibilidade do Excel também, você está vendo translocação, você tem até um material, você não chegou a investigar com isso, justamente a via do Merck-Two, se ele é translocado e você tem produção de sódio, que poderia explicar junto com o hemoxigenado também, que a gente mostrou. Exato. Não, tá para fazer. Eu estou, inclusive, com todos os plasmídios do Ulisses, com os reportes todos para ver área, NFR2, está tudo lá. Estou precisando de mão para fazer, mas já a gente chegou a fazer uma primeira transfecção que não ficou muito boa, mas é exatamente, tá na lista. Está na lista. Eu queria duas perguntas. Uma é a questão do orgânico. Você mostrou que tem algumas cepas de orgânico que você tem deleção de gene, não é isso? E a outra que tem gene, mas não expressa. Você comparou essas dois tipos? Não. Porque aqui tem a deleção e aqui, apesar de ter o gene não expressa, que você mostrou? Não tenho a cepa. Eu não tenho. Ah, você não tem? Eu não tenho a cepa. Então, eu peguei no genoma publicado. Tá certo. Não tem a cepa. E a outra pergunta é que você, pelo fato, né, pelo fato de você ter trabalhado com a dona Vânia, na verdade, a dona Vânia, ela aumenta a sobrevida, né, dentro do vacúolo, e aí o beta é interferon beta é vantajoso. Você comparou o trânsito intracelular com a outra cepa, que na verdade é oposta, as outras leishmanias são completamente opostas? Não, a gente começou a fazer com Major, só que eu não consegui acabar a quantificação. Mas o que a gente vê a gente tentou fazer time-lapse, aí, em vez de usar uma macrófago diferente, nós usamos a cepa diferente, a leishmania selvagem e a leishmania knockout. E é bastante... Aí era live tracker, né, tal, não tinha como a gente olhar, Rabset, enfim. E a dinâmica é bastante diferente. Tá? Então, a leishmania wild-type, a gente parece que vê ela mais retida nesse vacúolo, que é positivo para a live tracker há mais tempo, enquanto a knockout, a gente vê se movimentar... Não mostrei isotracker. Isso foi feito com meio já há mais tempo, e como a gente não fez um follow-up, acho que agora está na hora de ter outras sondas, outras, né? Fazer melhor. Mas elas têm, de fato, uma cinética de movimentação e permanência em vacúolos, lados tracker positivos, diferente entre o knockout e a selvagem. Tá? Mas eu não posso dizer os detalhes, assim, que eu não tenho. As perguntas, comentários, alguém do público externo, pessoal? Então, foi muito interessante a gente estar nessa transmissão. A Ana é a primeira palestrante nesse formato híbrido. Eu acho que as pessoas ainda estão entendendo esse processo, né? Porque houve até um número, acho que as pessoas não entenderam que era híbrido mesmo, alguma coisa aconteceu que o público também lá, eles não entenderam, não participaram, que normalmente participam. Acho que eles entenderam que era somente pessoalmente a apresentação. Mas foi muito interessante a gente voltar a ter calor humano nas apresentações. É diferente, né? Muda o perfil de interação com o apresentador e com o público. Eu acho que o caminho agora, mesmo com essa nova variante da ONU, a gente vai vacinados, poder continuar a voltar a ter as nossas apresentações presenciais, porque eu acho que é fundamental. Ana, obrigada. Obrigada a vocês. Posso tirar aqui?